aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Hoje, antes de orar por você, eu queria ministrar uma palavra que tem como título A Hora de Virar a Página. Preste atenção. Em Gênesis capítulo 6, verso 22, diz: Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Noé foi o primeiro homem na Bíblia do qual se diz que fez algo para Deus. E também o primeiro homem que fez tudo conforme que Deus havia ordenado. Sabemos que o grande projeto dado por Deus a Noé foi a edificação da arca, que deveria trazer a salvação ao mundo perdido. Hoje, a arca é a igreja do Senhor, e todos estão envolvidos na edificação da igreja. São chamados da mesma forma que Noé. E assim como ele, todo aquele que responde ao chamado de Deus se consagra para edificar a igreja e vai colher frutos dessa consagração. Por que Noé consagrou a sua vida à edificação da arca? O Senhor separou 3 capítulos de Gênesis para deixar registrado como incentivo a todos os que se dedicam à edificação da obra. Numa página diz que Deus fala, na outra diz que Ele se lembra, na outra diz que Ele abençoa. Chegou a hora de virar a página. Vamos fazer isso agora? Disse o Senhor a Noé, lá em Gênesis capítulo 7, verso 1. Lembrou-se Deus de Noé, Gênesis capítulo 8, verso 1. E abençoou Deus a Noé, Gênesis capítulo 9, verso 1. Deus fala, preste atenção. Disse Deus a Noé, lá em Gênesis capítulo 7, verso 1. Você tem certeza de que Deus realmente fala? Sim, Deus fala e fala mesmo. Ele fala de várias maneiras. Algumas vezes não estamos atentos à sua voz, mas Ele fala mesmo assim. Há momentos em que Deus fala conosco e pensamos que Ele está falando com outro. Há momentos em que Ele nos chama e pensamos que Ele está chamando outro irmão do nosso lado. Há momentos em que Ele fala e pensamos que é um pensamento intruso em nossa mente. Embora seja Deus falando, Samuel ouve chamar o seu nome. Samuel, Samuel. E ele, em vez de responder a Deus, corre para o outro quarto. E ali, porque acha que o homem é o chamado, mas é Deus. Há momentos em que você pensa que é Deus falando, mas é Deus bradando nos seus ouvidos. Por isso, muitas vezes, não resta dúvidas, Ele chama você pelo nome. E foi assim diversas vezes na palavra de Deus. Foi assim com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Samuel, com Saulo, com Maria e tantos outros homens e mulheres de Deus na Bíblia. A minha pergunta é: você tem uma palavra de Deus na sua vida? Deus já falou com você acerca da sua vida, da sua casa, das suas finanças, do seu ministério? Porque ninguém pode edificar a obra de Deus de forma apropriada se não tiver uma palavra do céu para a sua vida. Quando Deus quis construir a arca, Ele falou com Noé. Quando Ele quis construir um tabernáculo, Ele falou com Moisés. Quando quis edificar uma casa para si, falou com Davi e com Salomão. Quando Ele quis expandir o evangelho aos gentios, Ele falou com Paulo. Portanto, Deus sempre fala. E hoje, quando quer edificar a sua igreja, Ele fala ao coração de homens e mulheres, te dando uma palavra. E por que é importante saber que foi Deus quem falou? Porque há momentos em que a única coisa que nos dá força para perseverar é saber que Deus falou conosco. Não foram poucas as vezes que me sobressaltaram e eu pensei em desistir. Mas por que eu continuei? Porque eu sabia que Deus havia me dado uma palavra. Sabe, meu irmão,
Eu conto sempre o testemunho de um pastor que decidiu mudar de prédio, onde ele estava a videira de Jacarepaguá, com mais de 3.000 metros. Ele reuniu os pastores e falou com eles. Quando entrei aqui, o Senhor falou comigo que aqui é o lugar da videira. Quantos estão comigo? Estavam todos os pastores reunidos e todos disseram: estamos juntos, pastorzão. 3 meses depois, o pastor que estava à frente do prédio fora para outra capital. Na sequência, o outro que era militar pediu transferência para o sul do país. Depois ainda o outro que era pastor de rede se mudou também. Depois o outro pastor da cidade foi enviado para uma capital do Nordeste. E em seguida, mais um pastor de rede foi para João Pessoa. Ou seja, a maioria daqueles que estavam ali naquele momento em que nós aceitamos o desafio de pregar o prédio do maior que a nossa capacidade de trabalharmos juntos para o crescimento da igreja, nos próximos meses estavam todos longe. Nenhum saiu em desonra ou em divisão, mas enfim, não estavam mais ali para ajudar. E cada vez que um ia embora, vinha um misto de sentimento dentro do peito. A alegria por estar alcançando voos maiores, mas por outro lado, aquele sentimento: e agora? Quem vai me ajudar nesse desafio? Entretanto, no meio daquele turbilhão de pensamentos, o Senhor me confrontava sobre que eu tinha ou não tinha uma palavra do céu na minha vida. Confesso que se não tivesse uma palavra de Deus, eu diria que eu tinha ficado na mão. Porque hoje eu pego a foto daquele dia em que oramos juntos, aceitando o desafio, e vejo que dos 8 que estavam na foto, 2 anos depois, só restaram 2 além de mim. A minha pergunta é: o que restou depois que todos partiram? A palavra que Deus me deu. É muito importante você saber o que Deus falou com você, guardar isso no seu coração. De outra forma, você não conseguirá edificar nada para Deus em longo prazo. Deus falou com Noé que ele deveria construir a arca. Deus falou com Noé que entrasse na arca. Deus falou com Noé que ele deveria sair da arca. Deus fala. E se você tem uma palavra de Deus no seu coração, você será muito útil na edificação da sua casa. Deus se lembra. Lembrou-se Deus de Noé. Gênesis capítulo 8. Nosso Deus é um Deus que não apenas fala. Ele não é um Deus que fala hoje e amanhã esquece. Ele é um Deus que fala. Depois de muito tempo, ainda se lembra do que falou, da palavra que empenhou conosco. Ele jamais se esquece de você. Se não, vejamos alguns exemplos na palavra de Deus. O exemplo do rei Ezequias. Certa vez, o profeta Isaías entrou no palácio e disse ao rei Ezequias que a sua enfermidade era para a morte. O profeta deu o recado de Deus e dizendo: arruma a tua casa, porque o Senhor mandou dizer que tu vai morrer. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Quando o profeta deu as costas, Ezequias virou o rosto para a parede e disse: queres me matar? Me mata. Mas lembra de quem eu sou. Lembra de quem eu fui temente ao seu nome. Lembra de que eu fui fiel. 2 Reis, capítulo 20, verso 3. E antes de Isaías deixar o palácio, Deus lhe disse: profeta, volta lá e diz que eu me lembro dele. Diz que de fato eu falei que, se fosse fiel, eu preservaria a sua vida. Diz ao meu servo que ele viverá mais 15 anos. 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Da mesma forma, Deus não se esqueceu de você. Se na antiga aliança ele se lembrava das obras dos seus filhos, quanto mais hoje na nova aliança. Ele se lembra da obra consumada na cruz e nos abençoará. O exemplo do homem que emprestou os jumentinhos a Jesus em Mateus 21. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele ordenou aos seus discípulos que entrassem em uma aldeia e que soltassem um jumento. E orientou que, se alguém perguntasse: por que soltais o jumento? Eles deveriam responder: o Senhor precisa dele, mas depois o restituirá. Em outras palavras, o que eles disseram foi: o Senhor mandou uma mensagem para você emprestar o jumentinho, mas ele mandou avisar que não vai esquecer do dia que você emprestou e vai restituir depois. O seu trabalho
a sua dedicação, a sua consagração estão na memória de Deus. Muitas vezes você saiu a pé para liderar uma célula, Deus se lembra. Muitas vezes você voltou do trabalho cansado e foi fazer o curso bíblico, Deus se lembra. Quando você renunciou o tempo de folga para investir na vida de alguém, discipulando os mais novos na fé, Deus se lembra. Deus não se esqueceu de você. Aquela promessa que Ele liberou sobre a sua vida há anos, Ele ainda se lembra. A Bíblia diz: lembrou-se Deus de Noé, Gênesis capítulo 8, verso 1. Mas agora esqueça a palavra Noé. Eu quero que você entenda que Ele lembrou de você. Lembrou-se de Maria, lembrou-se do Ricardo. Leia o texto e coloque o seu próprio nome lá. Ouça o que o Senhor está te dizendo. Eu me lembro de você. Cada oferta que você ofertou, cada dízimo que você devolveu, cada doação que você fez para o bazar, cada aquilo que você contribuiu com cesta básica, cada fim de semana que você renunciou para estar ajudando no prédio da igreja, limpando, pintando, restaurando, cada noite que você voltou tarde para casa de um evento intenso na sua igreja, nada será esquecido por Deus. E sabe de uma coisa? Deus não fica devendo nada a ninguém. Se você fez para o homem pode até se lembrar depois de algum tempo. Mas se você fez para Deus, isso jamais será esquecido. Deus abençoa. Sabe o que é uma pessoa abençoada por Deus? Você sabe o que é Deus impor as mãos sobre alguém e dizer: eu, Senhor, eu te abençoo. Se Deus abençoar, pode vir quem for, não poderá amaldiçoar sua vida. Certa vez, o profeta Balaão foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E sabe o que ele disse? Não poderei amaldiçoar a quem Deus abençoou. Números capítulo 23, verso 8. Sabe o que é uma pessoa abençoada? É alguém que tem o favor aonde quer que chegue. Quando Deus decide abençoar alguém, essa pessoa pode morar no deserto. E mesmo ali no deserto vai florescer. Não importa as circunstâncias, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Você compra um produto na mesma época em que o produto do outro estraga rápido e o seu continua com aparência de novo. Portas se abrem diante de você. Pessoas são enviadas para favorecê-lo. Do nada, alguém decide gostar de você. Ouça algo muito sério. Se Deus falou algo com você, Ele não vai se esquecer. E se Deus fala e lembra, inevitavelmente Ele vai abençoar. Daqui a um ano, sabe o que as pessoas falarão a seu respeito? Uau! Como a obra tem prosperado em suas mãos. Quem te viu, quem te vê. Você mudou de casa de novo. Que carro bonito. Que família abençoada. Como a sua empresa cresceu. Sabe o que eu estou falando dessas coisas? Porque Deus decidiu nos abençoar. Mesmo que estejamos vivendo circunstâncias adversas, as coisas começaram a virar ao nosso favor. Assim foi na vida de José. Ele foi abençoado na cova. Depois foi abençoado como escravo na casa de Potifar. Depois foi abençoado na prisão. Depois foi abençoado como governante do Egito. Por quê? Porque Deus fala, Deus lembra, Deus abençoa. Em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Que texto tremendo. Ele diz que Deus não é homem. Se Deus não é homem, então Ele não muda. Se Deus não é homem, Ele não tem TPM. Se Deus não é homem, Ele não se estressa. Se Deus não é homem, então Ele não se cansa. Se Deus não é homem, Ele não depende de salário. Se Deus não é homem, então Ele não depende de ninguém. Deus não é homem. Deus não está limitado como o homem está. O homem mais rico do mundo depende de outros para continuar sendo rico. Pois se todas as pessoas deixarem de comprar o seu produto, ele quebra. Ele pode ter muito dinheiro para muitos anos, mas vai chegar uma hora que ele vai quebrar. Deus, porém, não é homem. Ele está acima de tudo. Deus não está limitado. Deus não é um homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele falado, não fará? Ou tendo prometido, não cumprirá? Em Números 23, 19.
Ele abençoou você. Ninguém pode amaldiçoá-lo. Ninguém pode revogar. Ele já lhe deu. Ninguém pode tirar o que é seu. Você precisa entender isso de uma maneira muito objetiva. Um dia Deus falou. Ele não tem memória fraca. Ele lembra. E hoje é o dia que para você se lembrar das promessas que Ele fez. Baseado nessas promessas, aplicar fé para receber mais bênçãos de Deus sobre a sua vida. No capítulo 7, Deus falou. No capítulo 8, Deus lembrou. No capítulo 9, Deus abençoou. Eu não sei qual é o capítulo que você está vivendo, mas eu sei que de um para o outro é só virar a página da Bíblia. Hoje é dia de virar a página também da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós te louvamos, Pai, por cada palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. O nosso coração é incendiado, porque Deus falou, Deus se lembrou e Deus abençoou. Que o Senhor possa abençoar cada irmão que está me ouvindo através desse canal. Ele possa ter a sua vida mudada, a sua vida transformada. Livra eles da miséria, livra eles da necessidade, livra da pobreza. Restaura, Pai, a sua saúde, restaura o seu casamento, restaura a sua família. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Se você quer investir no nosso ministério, fale comigo e eu vou te dar uma chave para você nos abençoar. E aqui, como a palavra diz, abençoareis que te abençoarem. Deus vai multiplicar na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém e amém.